Queria convidar você para abrir sua Bíblia lá no livro de Isaías. Nós vamos refletir sobre um texto lá do profeta Isaías. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Vamos ler só esses dois versículos. A palavra de Deus diz assim, se você já encontrou, Isaías capítulo 9, versículo 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É sobre esse texto que eu vou conversar um pouquinho com vocês na noite de hoje. Mas antes da gente entrar no texto, eu queria trazer uma introdução para que a gente se situe aqui no espaço e no tempo que esse texto acontece. Primeiro, o livro de Isaías é um livro que trata de muita repreensão. O Senhor levantou o profeta Isaías para repreender e para acusar o povo da sua depravação. Então, se você for ler o livro desse profeta, tem muita cajadada no povo de Israel. O profeta é levantado para acusar o pecado do povo. E aí ele já lança o castigo que haveria de vir, que é do cativeiro. Mas o livro também oscila momentos de esperança. O profeta em alguns momentos para de repreender o povo e traz uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança para aqueles que sobreviveriam ao exílio, ao cativeiro, e uma palavra de esperança também para o futuro. Porque aqui no livro de Isaías a gente encontra algumas passagens messiânicas, algumas profecias que tratam da vinda do Filho de Deus. E esse texto é uma delas. É uma passagem em que o profeta Isaías, cerca de 700 anos antes, a gente está aqui no tempo, ele prevê e profetiza a vinda daquele que traria a paz definitiva ao trono de Davi. O profeta então traz a promessa da vinda do Emanuel. Lá no capítulo 7, 14, versículo 14, um pouquinho antes, ele vai dizer: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Nós lemos esse texto hoje com o irmão Silas, lá em Mateus. Mateus, como bom judeu, faz referência ao profeta Isaías para justificar que a promessa estava se cumprindo. 700 anos depois, Mateus disse, o profeta falou que a virgem iria dar à luz a um filho, e aí ele deixa lá registrado no Evangelho de Mateus. O nascimento de Jesus, e aí, consequentemente, sua morte e ressurreição, são acontecimentos chaves do que a gente chama de plano de salvação, do que a gente chama de boas novas de salvação, ou de evangelho. E aí, antes de entrar diretamente no texto, eu queria relembrar um pouquinho para você a história do evangelho. O Charles Spurgeon, famoso pregador, dizia que quando ele ia elaborar um sermão, ele pegava o texto, lia e traçava uma linha direta para a cruz. E aí, a partir dessa linha, ele montava o seu sermão. Então, seguindo esse conselho do Spurgeon, eu quero começar a falar sobre o Evangelho. Nós vamos começar a falar sobre a cruz de Cristo, até chegar aqui, quando Isaías fala desses atributos do Senhor Jesus. E aí a história do Evangelho, a minha história, a sua história, a história de todos os pecadores, ela começa lá no Éden. Eu prometo que eu chego lá em Isaías, tá? Não vou demorar tanto assim não. A palavra começa lá no Éden dizendo que Deus criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí o livro de Gênesis vai narrando toda a criação, e no centro dessa criação a gente encontra o homem, o único ser feito à imagem e semelhança do Criador. E aí o jardim do Éden é criado e se inicia ali um ambiente de total harmonia entre criatura e Criador. Até que essa harmonia é quebrada. Ela é quebrada pelo pecado, porque o homem decide desobedecer o seu Criador, e aí ele entra num estado de revolta contra o Senhor, um estado de rebelião. É o pecado que entra na criação, e aí o pecado afeta de maneira trágica toda a história da humanidade. O que vem depois você também conhece. O homem é expulso do jardim,
e ele começa a andar errante sobre a terra. E aí, de pecado em pecado, o homem vai se escravizando, vai amando mais o pecado do que a Deus e se torna escravo da sua própria vontade. E aí o Senhor levanta Moisés lá na frente e traz a lei de Deus, as tábuas da lei. O homem continua errando e despreza a lei do Senhor. O Senhor então levanta os profetas, e os profetas igualmente são perseguidos e mortos. E o homem continua descendo ladeira abaixo rumo ao abismo. O pecado, meu irmão, abriu um abismo entre Deus e os homens, porque a justiça do Senhor não pode conviver com iniquidade. A justiça do Senhor, a santidade de Deus, o impede de ter relacionamento com o pecado. Mas a boa notícia, a boa nova, é que o Senhor decidiu nos amar. E Ele decidiu reconciliar a humanidade consigo mesmo. A palavra de Deus diz que não havia na terra um justo sequer. Isso inclui eu e você. Não há um justo sequer. Mas o Senhor, por graça e misericórdia, decidiu reconciliar o homem consigo mesmo. Mas para haver essa reconciliação, meus irmãos, era preciso satisfazer a justiça de Deus. O Senhor é graça, é misericórdia, mas também é justiça. E Ele não pode negar um dos atributos dele em detrimento de outro. Para que fosse pago o preço do pecado, um cordeiro haveria de ser morto. E o Senhor vem sinalizando isso desde o Antigo Testamento. Desde lá da última praga do Egito, onde o sangue do cordeiro livra os israelitas do espírito da morte. Um cordeiro sem mancha tinha que descer no lugar do sacrifício para ser imolado em favor da humanidade. Mas quem haveria de ir? Essa pergunta talvez tenha ecoado na eternidade, antes de todas as coisas. E o próprio Deus, o Filho, disse: eu vou descer à terra e vou sacrificar a minha vida em prol daqueles que se rebelaram contra mim. Talvez você já tenha escutado histórias da mitologia grega ou alguma outra história de deuses que conviveram entre os humanos. Mas nenhuma história é tão fantástica quanto a história do cristianismo. Porque só o cristianismo narra a história do Deus Todo-Poderoso, que deixou seu trono de glória, se fez homem para viver entre nós. E mais do que isso, entregou sua própria vida para perdoar o meu e o teu pecado. Isso é o Evangelho do Senhor. Você já escutou essa história centenas de vezes, mas eu queria que você nunca perdesse o espanto com isso, porque essa é a história mais incrível de toda a humanidade. Essa é a história que faz com que você esteja sentado aqui e com que eu esteja falando aqui, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, deixou o seu trono de glória e decidiu amar você, e decidiu me amar. Por que Ele fez isso eu não faço a mínima ideia, porque para mim e para você estava reservada condenação. Nós pecadores pecávamos não contra uma pessoa, mas com aquele que é autor e sustentador de todo o universo, e a pena para isso é a morte eterna. Mas essa é a boa nova que Isaías traz. O Senhor nos amou e nos decidiu reconciliar com o Pai. Há 2000 anos, meus irmãos, uma cruz foi erguida nos arredores de Jerusalém, e nela estava o Filho de Deus pagando o meu e o seu pecado. Você já escutou essa história centenas de vezes, eu tenho certeza, mas não perca o espanto com isso, porque não faz sentido nenhum um Deus coberto de glória, de honra e de poder, se fazer homem, descer à terra e entregar a vida por mim e por você, quando nós o desprezávamos com as nossas transgressões. Em Cristo, portanto, foi reaberta a porta de comunhão entre Deus e os homens. O abismo que havia sido aberto com o pecado lá no Éden, agora ele foi transposto pela cruz do Calvário. Paulo resume isso bem lá em 2 Coríntios 5,19, quando ele diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Esse versículo resume todo o Evangelho, pelo apóstolo Paulo. Essa é a história de todos nós. É a história do que o C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, chama de a história dos filhos de Adão. É a minha história, é a sua história. O Senhor decidiu nos reconciliar consigo. A palavra diz que nós éramos antes chamados de filhos da ira, porque nós estávamos irados contra o Senhor.
Mas em Cristo Jesus, os filhos da ira foram feitos filhos da graça. Reconciliados com o Pai, trazidos de novo como concidadão dos santos. Estar em Cristo, portanto, meu irmão, para mim e para você não é uma opção. Estar em Cristo é a única esperança das nossas vidas. O pastor Eduardo costuma dizer que no céu só entrará um homem, só tem espaço para um homem lá, que é Jesus Cristo, e todos quantos estiverem nele. O Senhor, portanto, não é uma opção, é a sua única esperança. O Senhor Jesus Cristo é a minha única esperança. O Paul Washer, um pregador de quem eu gosto muito, ele fala em um dos livros e fala em algumas pregações que só existem dois tipos de religião. A religião das obras, as religiões de obras, que são todas as outras, e o cristianismo, que é uma religião da graça. E aí, para contar essa história, o Paul Washer faz a seguinte alegoria. Ele diz: imagine você vai entrevistar 3 pessoas, um judeu ortodoxo, um muçulmano e um cristão. E aí você tem que fazer uma única pergunta para cada um deles: para onde você vai quando você morrer? E por quê? E aí o Paul Washer continua a história dizendo: você primeiro pergunta para o judeu, um judeu ortodoxo, e você diz: para onde você vai quando você morrer? E ele vai dizer: eu vou para o céu, eu vou para o paraíso. E você vai perguntar por quê? Ele vai te dizer: porque eu amo a Torá, eu amo a lei de Deus, eu sigo os preceitos que o Senhor passou, eu sigo as tradições do meu povo e mantenho vivas todas elas. Eu vou para o céu, porque eu amo a lei do Senhor. Ok, isso faz sentido. Você vai perguntar isso para o muçulmano e ele vai te dizer: eu também vou para o paraíso. Você vai perguntar por quê? Ele vai te dizer: porque eu amo Alá e eu cumpro todas as determinações do Alcorão. Eu faço as peregrinações, eu dou as esmolas, eu sigo os ensinamentos do seu profeta Maomé. Eu vou para o paraíso viver com Alá. E aí você chega para um cristão, um verdadeiro cristão, e você vai perguntar: se você morrer hoje, para onde você vai? O verdadeiro cristão vai te dar um sorriso e vai te dizer: eu sou o maior de todos os pecadores. Até hoje eu já descumpri todos os preceitos do meu Deus. Eu fui gerado em pecado e tenho crescido em pecado. Eu sou o pior dos homens. E aí você vai interromper e ele vai dizer: mas isso não faz sentido nenhum. O muçulmano, ele vai porque ele tem cumprido a lei do Deus dele. O judeu ortodoxo também tem cumprido a Torá. De uma certa forma, Deus deve isso a ele como um prêmio. Mas você está dizendo que você é pecador e que descumpre seguidamente as leis do seu Deus. Como é que você vai para o céu? O verdadeiro cristão vai abrir um sorriso e vai dizer o seguinte: eu vou para o céu pelo mérito e pela virtude de outro, Jesus Cristo, meu Senhor. Nós vamos para o céu assim, meu irmão, não pelo teu mérito, não pelo meu mérito. Nós vamos pelo mérito e pela virtude daquele que veio e foi santo até o fim, e que é justo e se tornou justificador dos pecadores. É esse Jesus que o profeta Isaías anuncia, o frágil Galileu, que 700 anos depois veio numa manjedoura. Mas aqui, Jesus Cristo é apresentado por Isaías com atributos muito fortes. Foi o texto que a gente leu. Ele é apresentado aqui como Deus Todo-Poderoso. E aí, transcorrida essa introdução aí do Evangelho, eu queria voltar ao texto para a gente conversar um pouquinho sobre cada um desses atributos trazidos pelo profeta Isaías. Volte lá ao nosso texto inicial, em Isaías capítulo 9, versículo 6. A primeira coisa que o profeta vai dizer... Vamos lá ao texto. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Isaías profetiza a vinda desse menino, daquele que haveria de redimir o trono de Davi, e diz que o governo está sobre os seus ombros. Isso ensina para mim e para você, meu irmão, que não existe autoridade acima do Senhor. A palavra diz que o universo treme ao som da sua voz. Ele é o Todo-Poderoso. No capítulo 6, Isaías narra a visão que ele teve da glória de Deus.
Ele diz que viu o Senhor no seu alto e sublime trono e que as suas vestes desciam para a terra e enchiam todo o templo. E ele diz que ao redor do trono serafins voavam e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E aí Isaías diz que é esse homem, aqui não na imagem de homem, mas é esse Deus que tem o controle sobre todas as coisas. O governo está sobre os seus ombros. A palavra de Deus sintetiza isso dizendo que nenhuma folha cai de uma árvore sem que haja a permissão do Senhor. Isso ensina para mim, meu irmão, e para você, que os filhos de Deus, eles têm a certeza e o consolo de que Ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. O salmista no Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Quando o profeta Isaías revela que o Senhor tem o poder e o governo sobre os seus ombros, ele está lembrando que você entregou a sua vida não nas mãos de qualquer um, mas nas mãos daquele que criou e sustenta todo o universo. Isso tem que trazer para a tua alma descanso. Você não está nas mãos de um político, você não está nas mãos de quem te governa, você está nas mãos daquele que domina sobre tudo e sobre todos, porque todo o governo está sobre os seus ombros. Descanse nessa certeza de que o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Mais à frente o profeta vai dizer que o nome desse menino será Maravilhoso Conselheiro. A palavra nos ensina, queridos, que Ele é a fonte de toda a sabedoria e de todo o conhecimento. E a sua palavra é luz para o nosso caminho. É muito comum a gente encontrar pessoas, inclusive lotando igrejas, que estão muito interessadas em ter um Salvador para a sua vida. Mas poucas delas estão dispostas e interessadas a ter um Senhor sobre as suas vidas. As pessoas estão interessadas nas bênçãos que o Senhor pode dar, mas poucas delas estão interessadas nos conselhos, estão interessadas em ter um compromisso real com a palavra de Deus. As pessoas querem ter ainda nas suas mãos o guidão da sua vida, a direção da sua vida. Elas querem um Salvador, mas não querem um Senhor. Mas o profeta está dizendo: Ele é o maravilhoso conselheiro. Isso ensina, meus irmãos, que a salvação deve produzir em nós a certeza de que nós não sabemos andar sozinhos, que nós precisamos dos conselhos do Senhor. Os conselhos do Senhor são os únicos capazes de produzir vida e vida em abundância. E mais do que isso, são os únicos capazes de produzir vida eterna. Foi esse o sentimento que Pedro teve com o confronto do Senhor, quando a multidão estava se dispersando, e aí Pedro disse: Senhor, a multidão está indo embora, acho que o discurso dessa vez não está agradando. E aí o Senhor Jesus Cristo diz: Pedro, vai com eles. E aí Pedro cai na real e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? Esse é o maravilhoso conselheiro, é o Deus que tem que ser o conselheiro da tua vida, meu irmão, que tem que ser o conselheiro da minha vida. E nessa noite eu queria que você refletisse sobre isso, sobre quem tem sido o conselheiro da tua vida, a quem você realmente tem dado ouvidos na hora de tomar uma decisão importante. Será que você tem dado ouvidos ao teu próprio ego? Será que você tem dado ouvido àqueles que não têm compromisso nenhum com a vontade do Senhor? Que você reflita sobre isso. Lá em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz o seguinte: pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si. As pessoas não estão interessadas nos conselhos do Senhor, mas são os conselhos do Senhor, desse maravilhoso conselheiro, que produzem vida eterna, que produzem vida em abundância para mim e para você. Encontre, portanto, refúgio nos conselhos daquele que sabe exatamente o que é melhor e tenha compromisso com o conhecimento da palavra de Deus. O Senhor me deu a oportunidade de ter nascido num lar cristão. E eu já ouvi e já vi algumas coisas durante essa caminhada. E já vi cristãos com 10, 20, 30 anos de caminhada que não entendem conceitos básicos do Evangelho, que não têm o conhecimento mínimo do que se espera de um cristão.
Para se aproximar do Senhor, para entender dos conselhos de Deus, meu irmão, você tem que ter compromisso com a palavra dele. Tem que ter compromisso na busca do conhecimento que está revelado nas Escrituras. Avançando o texto, a palavra diz que ele será conhecido também como Deus forte. O Deus a quem servimos, portanto, é apresentado como Todo-Poderoso. E é difícil conceber a ideia de um ser que não tem limite nenhum para a sua força. Você já conseguiu conceber isso? Um ser que não tem limite nenhum para a sua força, que é todo-poderoso, que tem força ilimitada e infinita. É o que a palavra fala do nosso Deus. Por mais que eu e você não consigamos entender ao certo o que isso significa, mas Ele domina sobre todos. E a palavra diz que ninguém pode segurar a sua mão. Ele é Deus forte. Um pastor, amigo meu, conta uma história de que um jovem estava orando a Deus por um propósito e não teve atendido o seu pedido, pelo menos no tempo que ele esperava, irmão Silas. E aí ele se revoltou contra Deus. E aí chamou o pastor dele e disse: pastor, eu estou impaciente com Deus. Eu vou colocar Deus contra a parede. Vou desafiá-lo para que ele me responda a minha oração. E aí o pastor escutou assustado, disse: o que você quer fazer, meu irmão? Eu vou colocar Deus contra a parede, pastor. E aí o pastor disse: amém, meu irmão. A primeira coisa que você tem que fazer então é encontrar uma parede do tamanho de Deus para colocar ele contra ela. O nosso Deus é infinito e poderoso, meu irmão. Você não vai encontrar uma parede para colocar ele contra ela. Esse é o Deus apresentado por Isaías. O frágil menino da manjedoura, lá de Belém, é descrito aqui como Deus forte e todo-poderoso. E esse Deus Todo-Poderoso se compadece da minha dor e da sua dor. Nós que somos indivíduos tão frágeis. Imagine que nós, em média, temos que dormir 8 horas por dia. E aí Deus talvez tenha nos feito assim tão limitados para mostrar nossa deficiência. Imagine como nós somos frágeis. Nós não conseguimos sequer nos manter acordados por muito tempo. 1/3 do dia nós precisamos descansar. Talvez o Senhor tenha colocado isso nas nossas vidas para mostrar: você não tem força nenhuma, a força vem de mim. Imagine como isso é deprimente. É como se você tivesse um celular, meu irmão, que precisasse carregar 2 horas para funcionar uma. 2 horas para funcionar uma. É assim que você vive. E talvez o Senhor tenha colocado essa limitação para que você mantenha os seus olhos fixos no alto e entenda que o Deus forte está no céu. Que você não confie na força do teu braço, na força do teu conhecimento, da tua capacidade intelectual. O Deus forte, toda a força vem dele, vem do Senhor. Ele é o teu socorro na fraqueza e o teu sustento no dia da necessidade. Entenda isso. As mensagens trazidas aqui pelo pastor Eduardo sempre têm um caráter de combater o triunfalismo. E as mensagens triunfalistas, elas lotam igrejas e elas fazem muito sucesso. Mensagens triunfalistas é aquela mensagem que diz que tudo vai dar certo, que você vai ter sim o melhor emprego, que você vai ter sim o melhor carro, que você não vai adoecer, que aquele seu ente querido não vai morrer e que o Senhor tem o melhor dessa terra reservado para você. Meus irmãos, lembre que os apóstolos, aqueles que dedicaram sua vida ao ministério do Senhor, morreram, boa parte deles de maneira trágica. A nossa mensagem não é triunfalista. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você entenda que o Senhor tem força para dar e fazer tudo o que você pensar ou imaginar. Ele pode te dar o carro que você sonha, o emprego que você sempre quis, aquele concurso que você sempre sonhou. O Senhor pode fazer isso. Isso não é nada para Ele. Ele pode libertar teu filho, Ele pode curar a tua doença. Mas Ele é soberano. Em tudo Ele é soberano. Ele faz tudo quando quer e se quiser. E Ele a ninguém pede conselho. O que eu quero que você entenda é que o Senhor é forte para te dar quando você precisa, mas Ele também é forte para te consolar quando o pedido da tua oração não for atendido. E aí é ruim falar isso num púlpito, né? Caio, você está dizendo que a minha oração não vai ser atendida? Talvez não, meu irmão. Talvez a sua oração não vai ser atendida. Talvez aquilo que mais te apavora um dia aconteça. Talvez a morte chegue um dia e bata na tua casa. Talvez a necessidade também chegue.
Mas a promessa do Senhor não é para esse mundo, meu irmão. A promessa do Senhor é para o mundo que virá. A promessa é que Ele voltará e resgatará os seus e morarão com Ele para toda a eternidade. Portanto, entenda que o Senhor é forte para fazer, mas Ele também é forte para te sustentar no dia da angústia, no dia em que houver apenas choro, no dia em que tua oração não for atendida. É nesse Deus forte que você vai se pegar também. Ele é capaz de te sustentar no dia da angústia, no dia em que tudo der errado. Descanse então nessa certeza. Aconteça o que acontecer, Ele continua sendo forte e continua sendo o teu Deus. Prosseguindo no texto, Isaías o chama de Pai da eternidade. Isso quer dizer que antes de todas as coisas, Ele é. E aí eu lembro da passagem de Moisés, quando Moisés é levantado para falar com Faraó, e aí ele vai dizer: Senhor, e se me perguntarem o teu nome, eu vou dizer que eu venho em nome de quem? E aí o Senhor se identifica: diga que eu sou. Antes de todas as coisas Ele é. E aí quando o profeta fala que Ele é o Pai da eternidade, isso lembra para mim e para você que o Senhor também é Senhor do tempo. E que a nossa limitação temporal muitas vezes nos impede de compreender os planos de Deus, porque Ele é um ser que está fora do tempo. Imagine quantas vezes a gente já se frustrou com situações e não entendeu. E muito pouco tempo depois, a vida deu uma volta e você entendeu por que aquilo aconteceu. A vida dá voltas e nós só conseguimos ver o presente, mas o Senhor, Ele está fora do tempo. O que é um conceito absolutamente difícil de entender também. Como é que algum ser está fora do tempo? Todas as coisas acontecem em Deus ao mesmo tempo. E para ilustrar isso, eu gosto muito de um pensamento que eu vi em um filme. Você deve ter visto também o filme Eu Acredito. Ele estreou há algum tempo atrás. E no final do filme o narrador traz um pensamento que eu acho fantástico. E eu vou compartilhar com vocês. Ele diz assim, ó: não sei se algum de nós consegue ver o quadro inteiro, do ponto de vista de Deus, digamos assim. É como se fôssemos crianças sentadas no chão, olhando a parte de trás de um tapete que está sendo tecido. Aos nossos olhos, às vezes parece feio, é um amontoado de cores e nada faz muito sentido. Mas um dia não estaremos mais sentados no chão. Vamos passar para o outro lado do tapete. E aí a genialidade da obra de Deus vai se tornar clara. E no centro de tudo, vamos encontrar a cruz. A nossa visão limitada é como de uma criança que está vendo um tapete sendo tecido. Mas nós estamos do outro lado. E você já deve ter visto um tapete. O lado de trás do tapete não faz sentido nenhum. É um emaranhado de cores e normalmente é feio. Mas do outro lado, a genialidade do artista que o teceu. A vida é assim, meu irmão. O príncipe da paz e o Deus eterno, que é Senhor também do tempo, Ele tem essa capacidade de enxergar além do que os meus olhos e os seus olhos podem ver. Portanto, descanse também na certeza de que sua vida está nos braços do único que sabe o tempo de todas as coisas. Essa conclusão Salomão conseguiu tirar nos últimos anos da sua vida, quando ele escreve o livro de Eclesiastes. Há um tempo para todas as coisas, e esse tempo não nos pertence. O Senhor é Pai da eternidade, Ele é também Senhor do tempo. Portanto, aprenda a esperar nele. O último atributo que o profeta traz é que o Senhor é o príncipe da paz. E aí aquele que era sempre chamado de o Senhor dos exércitos, agora é trazido pelo profeta Isaías como o príncipe da paz. Isso ensina para você, meu irmão, que enquanto o mundo lá fora jaz no maligno, os filhos de Deus experimentam a paz que excede todo o entendimento. É o que Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4. A paz que o Senhor produz no coração dos seus filhos é paz que não depende de circunstância, porque é paz que não está ligada a vitórias ou a derrotas na sua vida. É fruto da certeza de que você não está sozinho, independente das circunstâncias. E isso produz paz no teu coração. Mas essa paz, ela é uma paz construída. Ela é uma paz construída por intimidade. Você não fica em paz com quem você não conhece.
Quanto mais você conhecer ao Senhor, mais paz você terá no seu coração, porque você vai ter a certeza que você está nas mãos daquele que tudo pode e que te sustenta pela força da sua mão. Essa é uma promessa do Senhor. Lá no livro de João, capítulo 14, ele diz: a minha paz vos dou. Eu gosto muito do hino da harpa cristã, que fala do Salmo 42, que diz assim: por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Essa é a paz que excede todo o entendimento. Apenas os cristãos, apenas os filhos de Deus conseguem deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, mesmo quando as coisas não vão bem. O salmista entendeu isso quando ele escreve lá no Salmo 4, versículo 8, dizendo assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Tenha essa certeza de que o Senhor é o príncipe da tua paz, e que a paz que Ele produz no teu coração é diferente da paz do mundo, porque a paz do mundo é uma paz circunstancial. A paz que o Senhor produz no coração dos seus filhos é paz que excede todo o entendimento. Ele é o príncipe da nossa paz. Um menino nos nasceu, Deus se fez carne e habitou entre nós, e Ele deu a sua própria vida em nosso favor. Mas a obra dele ainda não está completa, e eu queria encerrar com isso, com a promessa de que Ele voltará para concluir o que começou. Há algumas teologias hoje em dia que já superaram isso, e dizem: não espere a vinda do Senhor, não. Isso aí é um horizonte utópico, é o que se chama hoje em dia. Meu irmão, eu acredito, e eu acho que você também acredita, que um dia o céu irá se abrir, como nunca se abriu, e anjos descerão tocando trombeta. Eu não sei como isso vai acontecer, mas eu creio que um dia Ele vem buscar os seus, e aqueles que estiverem em vida sequer conhecerão a morte, é o que a Bíblia fala, e aqueles que morreram nele serão ressuscitados. O Senhor vai voltar para concluir o que Ele mesmo começou, mas até lá o Senhor vai seguir nos moldando e nos dando amostras do seu reino. Nós vemos o reino do Senhor todo dia em conta-gotas, mas um dia nós o veremos completo, do outro lado do tapete. Então tudo ficará claro, e nós iremos ver a genialidade da história da salvação. Naquele dia, os que foram alcançados por sua graça estarão diante do Cordeiro e serão chamados pelo nome. Você já imaginou essa cena, o Senhor te chamando pelo nome? E esses ouvirão as mais belas palavras que um ser humano jamais poderá ouvir: vinde bendito do meu Pai, entrai no reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Esse é o final da história do Evangelho, o dia em que o Cordeiro vai te chamar pelo nome e que nós vamos enfim entender todos os mistérios do Senhor e estaremos com Ele, celebrando para sempre a sua presença. Amém? Descanse no caráter de Deus, descanse e confie naquele a quem você entregou a sua vida, porque Ele é Deus, Ele é forte, Ele é poderoso, é o príncipe da paz, é o teu maravilhoso conselheiro, e todo o governo está sobre os seus ombros. Amém? Oremos. Deus amado, Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Deus, e o privilégio de termos te cultuado nessa noite, Deus. Te agradecer, Pai, porque o Senhor mais uma vez se fez presente no meio de nós, e te pedir, ó Pai, que o Senhor continue, Senhor, a moldar as nossas vidas segundo o teu caráter. Toma, Senhor, a nossa semana, ó Pai, que se inicia, que seja uma semana, ó Deus, abençoada, debaixo da tua graça, Senhor, e que o Senhor, ó Pai, continue cuidando das nossas vidas com tua graça e com tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus.